Bom dia a todos os amados irmãos. É com muita alegria que eu estou aqui. Eu amo conhecer igrejas. Sabe por quê? Porque um dia estaremos todos no céu. Olha que coisa linda. Todos no céu. Ninguém imagina. Por melhor que você pense no céu, o céu vai ser muito melhor. E fiquei muito contente com as notícias que já recebi até agora aqui. Irmãos, que beleza, já atingiram o alvo, louvado seja o nome do Senhor. E hoje ainda tem um almoço missionário, então vai ultrapassar. Mas quem sabe, Deus não vai falar no seu coração. E você que já deu a oferta, ainda vai trazer uma outra oferta. Não sabemos o que Deus fala em cada coração. Eu só sei o que Deus fala no meu coração. Ele fala com cada um. Deus não manda recado. Ele fala com cada um. Isso que eu acho lindo. Agora, Ele usa pessoas para nos indicar um pensamento. Vou ou não vou? É ou não é? E Deus é que dá a palavra final. Sim ou não. Não é verdade? Bem, nosso tema de missões mundiais, até que Ele venha. Vamos completar a missão. Está perto dele vir. Perto não quer dizer que é daqui a um ano. O perto de Deus pode valer 1000 anos. Mas uma coisa é certa. Os sinais estão aí. Não vou falar dos sinais. Vocês têm visto. Não gosto de falar de coisas ruins. Elas acontecem e nós acompanhamos. Agora, eu gosto de lembrar e quero lembrar nesta hora aquele momento solene em que Jesus, vamos imaginar, queridos irmãos, Jesus em cima do monte, já ressurreto, já com seu corpo glorificado, ali, com os seus discípulos, os 11, Judas já estava morto, ele se matou, traiu e se matou. 11, não, irmãos, 500, por volta de 500 irmãos. Para 500 irmãos, o que ela disse, a última palavra? Antes de subir aos céus, ele olhou para aqueles 500 irmãos, mais do que este grupo, 500 irmãos, e ele disse: portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu pulei um pedaço, ensinando-os a guardar todas as coisas, pregar e ensinar todas as coisas. Olha que coisa linda. E aí aquele povo teve aquele privilégio de ver Jesus subindo aos céus. Ficou aí. Pedro, para confirmar, o apóstolo Pedro, escreveu em suas cartas o seguinte: vós sois raça eleita. Irmãos, quem é que é a raça eleita? Falem alto. Nós. Nação santa. Quem é a nação santa? Povo de propriedade exclusiva de Deus. Quem é? Para quê? A fim de proclamar as virtudes daquele que vos tirou das trevas para a sua gloriosa luz. Liquidificador serve para liquidificar. Batedeira serve para bater um bolo. Carro serve para nos levar para os lugares. Cristão serve para falar de Jesus. Quando alguma coisa é feita para um determinado fato e não faz, enferruja, estraga. Quantos de vocês aí já tiveram um aparelho lá elétrico que ficou muito tempo sem uso e quando for usar, paf, quebrou? Então nós temos que estar em uso, isto é, falando de Jesus. Mas para falar de Jesus, eu preciso ter Jesus como meu Salvador. Eu creio, na minha cabeça, que todos aqui já fizeram essa decisão. E naquele dia, quando ele voltar, porque ele foi, mas ele prometeu que vai voltar. E quando ele voltar, e nós o virmos descendo dos céus, aqueles que estiverem vivos na época, não sei se estarei ou não, naquele dia, quando ele estiver voltando, todas aquelas pessoas vão ficar realmente felizes, em estado de êxtase espiritual. E ele vai descer. E com ele iremos morar no céu, aquele que já aceitou Jesus como seu Salvador. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê
creia e obedeça, porque o diabo crê e não obedece. Não é só crer, não. Creia e obedeça. Todo aquele que nele crê e obedeça tem a vida eterna. Se temos, por que vamos deixar os outros irem para o inferno? Quando eu morei em Tefé, no Amazonas, quando eu fui missionário naquela cidade, eu morava numa rua transversal, uma grande rua, em que a maior parte da população, quando era de manhã, nós podíamos ver aquela multidão descendo para o centro da cidade. E quando era de tardinha, a gente via aquela multidão voltando para suas casas. Era uma multidão mesmo, era quase que um grupo de gente grande andando. E eu olhava e lembrava daquele versículo: eis que estão caminhando para a morte. Lá em Provérbios. Eis que os que estão caminhando para a morte, os que estão caminhando para a perdição, mais ou menos assim. E eu ficava tão triste, e a gente prega mais o Evangelho. Quando eu penso na minha família, aqueles que ainda não aceitaram Jesus, alguns se desviaram, outros não aceitaram ainda. Eu tenho um sobrinho que é ateu, trabalho com ele. Oro por ele. E eu quero que meu sobrinho Jordano esteja no céu também, naquele dia. Eu tenho aquela ansiedade, dá vontade de sacudir. Aceita, Jordano, Jesus. Mas não pode fazer isso. Jesus não fez. Mas eu sou assim meio agressiva mesmo, né? Então, acontece. Mas olha, irmãos, não é verdade? Nossa família, já pensou no dia glorioso você ir subir para o céu e alguém da sua família ficar? E essa família vai dizer: por que você não me avisou? Nenhum dos meus familiares vai dizer isso. Eles vão dizer: bem que você me avisou. Não, eu não quero que digam isso. Eu quero que se convertam e que estejam comigo lá no céu. Glória, 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 glória a Deus. O amor de Jesus, o amor de Deus foi tão grande que começou no Éden, quando Adão e Eva pecaram e trouxeram sobre si o pecado. Deus olhou, castigou, mas disse: vou enviar a semente da mulher para esmagar a cabeça da serpente. E isso aconteceu quando Jesus morreu numa cruz. E ali ele pagou o seu pecado e o meu pecado. Se você está custando ainda aceitar Jesus, não custe. Não custe. Ninguém sabe quando é que a gente morre. Às vezes a pessoa está bem viva, paft, morre. Não é verdade? Eu tenho sabido de tanta gente que morreu assim. Na minha família, graças a Deus, morre assim. Está vivo e tal, adoece, vai para o hospital, morre. É geralmente do coração, e eu quero morrer também do coração, mas Deus é que sabe, não quero fazer essa exigência. A gente às vezes quer ser metido naquilo que Deus quer, não é verdade? Então, Deus fez isso. Então, eu quero partir desse princípio. Todos salvos, de tal maneira, como eu disse aqui no início, que no juízo final, todos nós possamos subir com Ele para os céus. Louvado seja o nome de Jesus. Ele enviou seu Filho e Ele quer que nós façamos a mesma coisa. Agora, temos um desafio: pregar o Evangelho a todas as nações. Como isto? Como isto? Primeiramente, vamos olhar o mundo. Olha esse olhar do mundo. 7.000 povos que não foram alcançados ainda no mundo. 4 bilhões de pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. 2.000 línguas sem uma palavra de Deus, sem nada escrito da palavra de Deus. A maioria está no norte da África, no Oriente Médio e na Ásia. É aquela janela 1040. Então, a maior parte da população está ali. E esse povo todo, a religião dominante é o islamismo. Não é verdade? E outras religiões. Hudson Taylor, que foi o pioneiro entre os chineses, ele disse o seguinte: a grande comissão não é uma opção, a grande comissão é uma ordem. Ide e pregai, foi o que Jesus deixou para nós. Nas missões mundiais atualmente está em 32 países. Mais de 184.000 pessoas já aceitaram Jesus através do trabalho desta junta. E nós? Nós de quem? De quem ora por missões. Não só nessa... Orar por missões não é só nesse mês não, né, gente? Orar por missões é todos os dias na nossa casa.
orar por missões. Aqueles que contribuímos, nós contribuímos para a salvação, nem que seja de um pedacinho dessas pessoas que já aceitaram Jesus. Hoje, nós batistas somos 12 mil igrejas no Brasil todo, com mais de 3 milhões de crentes. Irmãos, se todo mundo contribuísse de todo o coração, podíamos estar fazendo muito mais. Muito mais. Precisamos completar a missão até que Ele venha. E o alvo de missões mundiais da junta desse ano é 22,5 milhões. É muito alvo, mas se cada igreja cumprir o seu alvo, nós podemos chegar lá. Agora eu gostaria de dar algumas notícias. Nos países islâmicos não pode chegar pregando evangelho. Nada. Se você pregar evangelho, você vai preso. O que aconteceu com a Adriana? A Adriana, uma missionária, estava no Egito, e lá não se pode pregar o evangelho, ela estava em Cairo. E o que aconteceu com ela? Lá, sabe como é que eles faziam lá? Eles faziam reuniões por tudo. Aniversário de casamento, aniversário de chegada. Para quê? Para que chegasse a polícia de repente na reunião e dissesse, não, nós estamos comemorando lá alguma coisa. Então, eles comemoravam tudo que podia para fazer aquela reunião secreta nas casas. Os batismos eram na banheira da casa. Mas mesmo assim, descobriram que ela era uma missionária. Foram na casa dela, levaram para a prisão, não botaram numa cela, ela ficou do lado de fora, sentada, passou a noite ali sentada. No outro dia, outra pessoa pegou-a, levou em casa, diga, pega o que você puder. Ela pegou uma mala, levaram diretamente ao aeroporto, ela foi expulsa. Ela passou uma boa parte aqui no Rio de Janeiro, se recuperando. Ela, depois com a família dela também, se recuperando, porque foi um choque, né, queridos irmãos? Hoje ela está no Líbano. O Líbano, e trabalhando não com os libaneses, ela está trabalhando com os sírios, que foram expulsos não, que fugiram da Síria. Fugiram da Síria e foram para o Líbano. E ela leciona, visita, tive a oportunidade de estar com ela no Líbano, visitamos aquelas casas de pessoas refugiadas, e tem que pregar o evangelho com muito cuidado, mas não tanto, porque lá o Líbano não tem nada que proteja. O que está acontecendo agora? A Síria está querendo recolher os refugiados, e o Líbano está do lado da Síria. Não estão dando emprego agora para os sírios, que eles tinham, estão perseguindo os sírios dentro do Líbano. Como é que a gente pode ajudar? Orando. Por isso que precisamos orar. Orem, meus queridos irmãos, orem por essas pessoas que estão sofrendo. E eu ouvi uma história que me deixou muito triste também, muito triste. Mas vou contar primeiro essa parte. A junta tem que ter estratégia, os missionários, para pregar o evangelho. Não pode chegar pregando o evangelho. Eles chegam para aprender a língua, chegam para ensinar futebol, chega para alguma coisa assim, eles podem chegar. E devagar, Deus vai dando estratégias. E tem muitas estratégias interessantes. Missões Mundiais, há uns anos atrás, teve essa estratégia. Isso aqui é um balão, ele enche. Tem um buraquinho aqui que enche de ar. Irmãos, isso aqui está escrito em coreano do norte, na língua coreana. Vocês sabem que a Coreia do Norte não quer nada com cristão. Pois eles fizeram esses balões, encheram. Quem entender depois de coreano pode ler aqui. Aqui está o Evangelho de Marcos, eu não entendo nada, só rabisco. Não sei nem onde começa nem onde termina. Aqui dos dois lados está escrito todo o Evangelho de Marcos. Eles encheram e em agosto, quando os ventos voam da Coreia do Sul para a Coreia do Norte, eles botaram esses balões no ar. E muitos aceitaram Jesus. Oh, Jesus, glória a Deus. Uma estratégia. A gente tem que ter estratégia. Mas deixa eu contar para vocês a outra parte que é triste. Lá, eles estão perseguindo os crentes. Aqueles que se converteram estão sendo perseguidos. Ao ponto de deixarem presos, como tipo de campo de concentração,
E eles arrancam até os matos, porque deixa morrer de fome. Ele não deixa nem criar grama, porque quando a pessoa está morta de fome, come o que de verdinho aparece. E eles arrancam para que aquelas pessoas morram. Vamos orar por esses cristãos que estão passando, não só na Coreia do Norte, mas em muitos lugares, meus queridos irmãos, os cristãos estão sofrendo horrivelmente. E eu ouvi uma história, eu não me lembro bem, não anotei aqui, eu ouvi uma história que me deixou muito triste. Prenderam um homem e colocaram num poço e botavam comida para ele, água e comida. Mas o poço era estreito, ele tinha que ficar só numa posição. E levou meses. Aí tiraram, para pensar que ele, magrinho, todo ruim, não podia mais, ele já não andava, porque ele ficou imóvel, e o fato de ele ficar imóvel, perdeu, ele tinha que depois fazer exercício para voltar a andar. Mas ele nunca, de vez em quando chegava na beira do poço, dizia: e aí? Você crê nesse Jesus? Creio no Jesus, meu Salvador. Fica mais. Quando eu li essa história, eu digo: oh, meu Deus do céu, não sei nem como é que eu ia ser. Mas, graças a Deus, a Bíblia diz que Deus só deixa a gente ser tentado até as nossas forças, graças a Deus, né, irmãos? E quando a gente está nessa situação pior, eu acho que Deus dá força para a gente naquela hora. Este homem precisa de oração. Quais que são que eu preciso de oração? Não sei. A gente pode orar por aqueles que estão sendo perseguidos. Nós podemos orar por isso. É oração, clama todos os dias, todos os dias. Vamos fazer uma lista. Não é verdade? Vamos orar pelos missionários para que tenham capacidade para ter estratégias. Vamos orar pelos que estão em lugares, os crentes que estão sofrendo, os mártires. Hoje ainda temos muitos que estão morrendo por Jesus, morrendo de maneira horrível. De maneira horrível. Oh, queridos, que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe a orarmos, a fazermos isso também. Agora, a pobreza no mundo. A irmã Roseli teve a oportunidade de visitar a Índia. Eu fui, ela também, fomos nós três, eu e ela, a irmã Bernadette, nós fomos à Índia e vimos a pobreza lá, não foi, irmã? Meu Deus, além de casta, o que me deixou mais horrorizada lá é casta. Uma mulher tem aquela, como é que chama, irmã, aquela casta mais baixa? É uma casta que quando a pessoa é empregada doméstica, quando é motorista de táxi, é essa casta. E essa mulher dessa casta, eu não sei como é que eles conhecem, talvez pelos trajes pobres. Ela estava com a criança no colo, e ela estava segurando uma outra criancinha de uns 5, 6 anos, e o guarda passou e mandou ela descer. Não tem nenhum direito de andar na calçada. Nenhum direito. Ela teve que andar abaixo do meio-fio. E lá, irmãos, se vocês acham caótico o trânsito no Rio, vai lá. Depois a irmã Rosália conta como é que é o trânsito lá. Meus irmãos, mas lá temos missionários. No momento, acho que a Junta de Missões Mundiais não tem assim um missionário nosso, mas paga autóctone. O que é autóctone? Autóctone é aquele missionário do local que recebe um salário da Junta, da nossa oferta. Irmãos, eu fui numa reunião e o pastor Fabiano disse: irmãs, muitos desses apanham, levam surra na rua, porque estão pregando o Evangelho. Eu todo dia oro, até hoje, todo dia oro pelos autóctones que estão lá. E por outros que sofrem. Menina, mulher não tem valor nenhum. E as meninas, então, quando os pais são tão pobres que vendem as filhas para a prostituição. E quando elas não servem mais para a prostituição, ninguém sabe o que acontece. Mas então a Junta de Missões Mundiais tem uma casa para as meninas e outra também para os meninos. Tem um lar para colocar essas meninas e cuidar dessas meninas, para que elas cresçam e possam ser alguma coisa e não sejam maltratadas daquele jeito. Quem sustenta esses lares? Nós, nossa oferta. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa, meu Deus. Nós podemos contribuir.
Agora, irmã, está tão difícil, nós estamos em tempo muito difícil. Tá, irmãos, está difícil mesmo. Porque as coisas estão subindo e os salários estão baixando. Quem vive de aluguel, o aluguel também está baixando. Como é que pode? Tudo subindo, o que sai crescendo e o que entra diminuindo. Como é que podemos fazer isso? Com muita oração e também criatividade. Tem gente que sabe fazer doce para vender. Os irmãos têm aqui a cantina, tem não sei se tem cantina, mas tem o almoço, tem a cantina. Peça a Deus, peça a Deus. E às vezes, quem sabe vender uma joia. Irmã, eu me desfazer dessa joia, irmã. Quando ele morrer, não vai levar nada. Você quer juntar tesouro aqui que acaba ou quer juntar tesouro no céu? Vamos juntar tesouro no céu, meus irmãos. Os daqui não vai valer nada. Nada. Vamos dar uma oferta de amor e sacrifício. Se você achou que... Olha, tem mais uma coisa. O que eu dei esse ano tem que ser maior do que eu dei no ano passado. Pelo amor de Deus. Porque se eu der a mesma coisa, é como se eu disse... Oswald Smith que disse isso. Se eu der a mesma coisa que eu dei no ano passado, é como se eu dissesse a Deus: Senhor, não está precisando de mais nada, não está bom do jeito que está. Se eu dou menos, Senhor, está sendo feito demais, vamos diminuir. Mas se eu der mais, Senhor, vamos ampliar a obra. Qual é o recado que você quer mandar para Deus com sua oferta? Irmã, esse ano eu não pude, no ano passado eu dei R$100, esse ano só pude dar 80. Dá um jeito, arranja um jeito, dá o 20, e dá o 20, dá a entrega para a igreja vai mandar. Irmãos, vamos fazer, e quando a gente dá uma oferta grande, aquilo dá um prazer enorme no coração da gente. Deus abençoa de maneira soberana. Mas a terceira maneira, eu falei em orar, falei em contribuir, mas uma terceira maneira é ir. A Junta de Missões Mundiais tem o jovem, para os jovens de 18 a 30 anos, tem programa Radical na África e Luso Africano. É um programa interessante. Então, pode passar um tempo lá fora, não sei quanto. E a igreja, claro, que vai ajudar nas despesas, vai pagar para transporte, mas eu sei que essa igreja faria isso com muito prazer, tenho certeza. Se algum jovem aqui quiser. Eu não sei detalhes, mas os irmãos da área de missões podem entrar com missões mundiais para saber detalhes, se algum jovem quiser passar um tempo fora. Ou, se não já estiver fora dessa idade, pode fazer como a irmã Rosali. A irmã Rosali já visitou a Índia, estava conversando com ela, já visitou também a Romênia, já visitou a Moldávia, não foi também, irmã? Já visitou a Colômbia, olha só. E lá na Índia nós tivemos trabalho com as crianças, tão bonitinho, queridos. Oh, meus irmãos, aquele monte de criança, tudo sentadinho no chão, um junto do outro, entra, tira o sapato. Nós não precisamos pedir silêncio nenhuma vez, tudo quietinho, coisa mais linda. E na hora de sair não tinha aquela briga que aqui no Brasil eu estava imaginando. Cadê o meu? Você pegou o meu? Cadê? Esse aqui é meu. Nada disso. Cada um pegou o seu sapato, estava tudo na porta. Uns 50, não era, irmã, mais ou menos? E cada um pegou o seu e foi-se embora. Estamos ali ávidos para ouvir o Evangelho, irmãos, coisa linda. Então a gente pode ir uma viagem, tem projetos missionários que as pessoas podem ir. Irmãos, faça essa experiência, Se você acha que para missões mundiais está muito caro, começa pensando em missões nacionais, que é mais barato. Olha a coisa linda, está vendo? Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Tem programa para todo mundo. Agora, irmãos, se a gente não vai lá. Aqui tem muita terra a se possuir. Seu prédio. Alguém aqui por acaso mora em casa? Levanta a mão. Olha, a minha irmã mora em casa. Em casa é vizinhança. Prédio é prédio. Todo ano no Natal, eu dou um cartão, a União Feminina tem cartão de Natal que é só o texto bíblico. Não diz nada, só é a cópia do texto bíblico já colocado em ordem. Eu mesmo coloquei em ordem. De tal maneira que tem a promessa, tem Jesus nascendo e para aceitar Jesus. Só textos bíblicos, é Deus falando. Tem para Páscoa
Então, eu boto no caixa, mas no ano passado, eu fui em cada apartamento, bati palma e desejei pessoalmente, porque tem mais valor, não é verdade? E nós podemos fazer isto. Jovens e adolescentes, ela é jovenzinha, mensageira do rei. Mensageira do rei tem a oportunidade de distribuir folhetos, mas não precisa ser mensageira do rei, qualquer pessoa pode. Na minha bolsa ali tem folheto, eu ia até trazer um aqui para mostrar. Eu gosto muito desse da União Feminina também, porque ele tem um pouco mais de palavras, mas é texto. A Sociedade Bíblica tem só textos, e tem textos evangelísticos. Então, podemos adquirir, a igreja deve ter esses folhetos aqui, para que a gente pegue com a igreja e a gente possa ter na bolsa para distribuir. Eu agora aprendi uma estratégia excelente. Eu sou idosinha e estou com dificuldade de caminhar, né? Aí sempre tem gente boa na rua. Aí uma pessoa me ajuda. Minha filha, muito obrigada. Peraí, minha filha, peraí um instantinho. Olha, eu vou lhe dar. Você é tão bondosa que eu me lembrei de Jesus. Peraí um instantinho. Olha, leva uma mensagem de Jesus. Aí a pessoa, com certeza, vai saber por que eu lembrei dela quando cai de Jesus. Ela vai querer ler. Olha aí, está vendo? E lá no Evangelho prega, não é verdade? Às vezes, quando eu vou da minha casa para São Espenha a pé, não dá mais para eu ir. Mas se eu vou até um pedaço, a pé, eu encontro dezenas de mendigos. Acho que por aqui também é a mesma coisa, né? Aí, eu peço a Deus, porque eu não quero dar para droga, mas eu também não quero deixar de ajudar quem precisa. Então eu peço a Deus, meu Deus, me orienta, para que eu devo dar. Aí eu olho assim, Deus diz, dê. Aí eu sinto isso no coração. Aí eu dou R$2, R$1, que eu tiver ali, e digo, agora aqui vou falar o seguinte, a vida aqui está difícil, não está meu filho, ou minha filha? Está, sim senhora. Pior vai ser no inferno. Mas esse papel aqui mostra o caminho do céu. Siga. Estratégia. Vocês podem ter estratégias. E cada vez, tem vezes que eu acho até engraçado. Uma vez, um senhor me deu, eu estava numa fila de supermercado, aí um senhor me deu um lugar, e ele, como o senhor é bondoso. Me lembrei de Jesus. O que é que eu faço sempre? Me lembrei de Jesus. Peraí, olha aqui. Que Jesus te abençoe. Geralmente a pessoa fica sorridente e gosta. Interessante, essa é a minha estratégia. Mas Deus vai dando estratégia. Agora deixa eu contar. Os primeiros folhetos que eu dei, eu tinha meus 13 anos, era mensageira do rei. Que vergonha. Mas sabe como é que a gente acaba com a vergonha disso? É fazendo. Vai fazendo, daqui a pouco a gente sente até falta quando não faz. Não é verdade? A gente sente até falta. Então, vamos pregar o Evangelho aqui onde nós estamos. Porque a cidade do Rio de Janeiro precisa ser conquistada para Jesus. Meu Deus do céu. E a mão de Deus não pesou ainda aqui no Rio, acho que por amor a nós. Porque o que tem saído nesses carnavais de exaltação ao diabo, de difamação de Jesus, algumas escolas, não é verdade? E isso ofende a Deus. Mas nós clamamos, e tem aquela operação carnaval também que eles estão fazendo, né? Mas vamos fazer a nossa parte. Queridos, até que Ele venha, vamos completar a obra. Como? Ele vai dizer para você, vamos baixar a cabeça. Todos agora. Ó Deus, nós queremos completar a obra. Nós queremos fazer a nossa parte. Mostra-nos, ó Deus. Queremos orar pelos missionários, pelos cristãos que estão sofrendo. Queremos, ó Deus, dar mais oferta. Queremos, ó Deus, falar mais de Ti. Mostra-nos, ó Deus, a cada um. Mostra-nos. Em nome de Jesus. Amém. Até que Ele venha, vamos completar a obra.